Sejam bem-vindos para a continuação do estudo do livro do Apocalipse aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Hoje nós vamos no capítulo de número 8. O capítulo de número 8 vai falar sobre o último selo sendo aberto pelo Cordeiro. Dentro desse último selo nós temos o início das 7 trombetas. E aqui no capítulo 8 a gente tem o toque de 4 trombetas que proclamam juízos de Deus sobre os moradores da terra. Dos capítulos 6 até o 15, nós temos 6 séries de castigos sendo deflagrados sobre o planeta Terra, sobre os moradores da Terra. Nós temos 7 selos, temos 7 trombetas e 7 taças. Todos esses flagelos são desencadeados sequencialmente. Nós não vamos interpretar o capítulo 8 inteiro hoje, vamos ficar só na primeira trombeta. Provavelmente a gente faça uma por vez. Se algum comentário de alguma trombeta for curto demais, a gente une uma com outra, mas hoje a gente vai ficar somente na primeira trombeta. A primeira trombeta compreende os versículos 1 até o 7 aqui do capítulo de número 8. E na aula passada a gente estudou sobre o selamento dos 144 mil para que eles não sofram os flagelos dessas trombetas, dessas taças, esses castigos que vão se abater sobre a humanidade. E eles serão testemunhas de Deus. Eles serão os pregadores do Evangelho nessa época conturbada da humanidade. Por isso, então, eles foram selados com o selo do Deus vivo. Se você não assistiu a aula, eu vou deixar o link da aula passada aqui na descrição e vou deixar também o link da série completa, se você ainda não começou a assistir. Esse já é o nosso 18º vídeo, nossa 18ª aula, então se você quiser acompanhar todas, é só dar um clique no link da descrição. Eu estou lendo aqui na tela, na nossa apostila, uma apostila com mais de 360 páginas, onde nós temos todos os detalhes daquilo que eu estou falando aqui nessas aulas, nesse curso do Apocalipse. Se você quiser adquirir a apostila, é só clicar aqui no QR Code que eu estou deixando na tela para você. Abre o app do seu banco, clica no QR Code, compra a apostila, fique despreocupado que assim que eu confirmar o seu depósito, eu envio para você em PDF no seu e-mail ou no seu WhatsApp. Então, pode deixar aqui na descrição do vídeo seu e-mail, seu WhatsApp, que eu mando para você imediatamente a apostila. Assim você vai poder acompanhar lendo, Vai ter muito mais informações do que o que a gente deixa aqui nas aulas. Depois que eu ler o seu comentário, eu apago para não ficar nenhum dado seu aqui na descrição, tá bom? Versículo de número 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Por que desse silêncio? Porque anteriormente a gente vê alarido no céu, a gente vê barulho no céu, E agora a gente vê aqui um silêncio de pelo menos meia hora feito no céu. Por que desse silêncio? Você já percebeu que em eventos públicos, como jogo de futebol, eventos importantes, às vezes a gente quer homenagear alguém, a gente pede 1 minuto de silêncio. Então o silêncio, o tempo de silêncio, representa respeito, representa introspecção, representa reconhecimento de alguma coisa. E aqui, essa meia hora de silêncio no céu, ela é um momento de introspecção, porque a ira de Deus será derramada agora de forma muito catastrófica sobre os moradores da terra. Então, o que está acontecendo no céu é um momento de respeito. Respeito à soberania de Deus, respeito à justiça de Deus, que derramará esses castigos sobre os moradores da terra, e provavelmente até um momento de pena, de dó, um sentimento de dor, pela dor que os moradores da terra passarão sendo julgados por Deus. O capítulo de número 6, no último versículo, no 17, diz que a ira de Deus será deflagrada sobre os moradores da terra e faz uma pergunta retórica muito importante. E quem poderá resistir a essa ira? Então, essa meia hora de silêncio no céu fala de uma introspecção. É como se o universo parasse, respirasse fundo, porque Deus, figuradamente, se levantará do seu trono para julgar os moradores da terra. Então, esse é o sentido desse silêncio, dessa meia hora de silêncio.
O evangelista João não fala para a gente literalmente o que seja esse momento de silêncio, mas nós, pela nossa prática, nós, né, pela nossa investigação, pelo que a gente faz hoje em dia em eventos públicos, a gente dedica um minuto de silêncio em respeito a certas situações, a vítimas de crimes, a pessoas que morreram, pessoas importantes, né? A gente sempre dedica um minuto de silêncio em respeito. O mesmo está acontecendo aqui no Apocalipse, já no versículo 1. Então a gente tem aqui a transição do capítulo 7 para o capítulo 8, começando com esse silêncio. É como se o universo então tivesse parado, respirado fundo, porque agora Deus vai julgar os moradores da terra. Versículo de número 2, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. O número 7 é o número da perfeição, o número da totalidade, é o número de Deus, né? Essas 7 trombetas, então, vão anunciar os juízos de Deus. As trombetas na nação de Israel, elas são culturais, né? Na nação de Israel, elas aparecem sempre dando sinal de alguma coisa. E essas trombetas que nós temos aqui no Apocalipse 8:2 são trombetas de juízo. A gente tinha trombetas tocadas em dias de alegria, de festividade e nos sacrifícios, Números 10, de 1 a 6, você pode consultar. Em tempos de guerra, Números 10, 9 e também Ezequiel 33, de 1 a 7, a gente vê trombetas de guerra. E parece muito com esse contexto aqui, né? Guerra é juízo, guerra é momento turbulento, né? Guerra é momento de morte. Então, essas trombetas aqui de guerra parecem se encaixar bem nesse momento. Os anjos, os 7 anjos se preparam para tocar as suas trombetas e elas desencadearão juízos. Também a gente vê trombetas a fim de convocar o povo para ouvir os mandamentos de Deus, Êxodo 19:19. A gente vê nas festividades solenes, o Salmo 81:3 vai falar sobre isso, e a gente vê nas mãos dos profetas. Quando estavam nas mãos dos profetas, simbolizava acontecimentos sérios, acontecimentos escatológicos sérios, e é o caso também aqui do capítulo de número 8. Uma nota interessante para vocês, em Josué 6:4, a gente vê o cerco de Jericó. Lá no cerco de Jericó, o castigo sobre Jericó, a destruição de Jericó, foi anunciada por 7 sacerdotes tocando 7 trombetas, 7 buzinas. E aqui no Apocalipse a gente tem um paralelo. A gente vê aqui 7 anjos com 7 trombetas preparados para anunciar também os castigos de Deus e a destruição da humanidade. A gente vê então aqui que Deus age de acordo com a sua palavra. Deus sempre age mostrando que Ele é o Deus da palavra, o Deus do Logos. Ele sempre faz questão de agir em paralelo com aquilo que a gente já tem registrado, para a gente reconhecer a ação dele, né? Investigadores criminológicos, normalmente quando estão investigando um crime, e principalmente quando o assassino é um assassino em série, eles estudam esse assassino pelos traços da sua ação, pela forma como ele age. Como agiu em um, age em outro, em outro, em outro. Claro que é uma comparação um pouco brusca, né? Mas para você entender, não estou querendo comparar Deus com assassino, óbvio, né? Mas você pode perceber isso. Deus age também deixando sinais de que é Ele que está agindo. Então, do jeito que Ele fez lá no cerco de Jericó, Ele está fazendo aqui agora, nesse deflagrar de castigos sobre a humanidade. Para a gente reconhecer que é Ele, para a gente reconhecer que é uma ação dEle. Versículo de número 3, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. É interessante a gente perceber que as orações dos santos, aqui no versículo de número 3, ela é colocada diante de Deus, diante do trono de Deus. E um destaque, as orações são orações de todos os santos, que é colocada sobre o altar de ouro, diante do altar. Então aqui a gente tem uma mescla, porque lá no capítulo 6, versículo 9, a gente vê as almas que estão debaixo do altar, inclusive tem uma aula já que nós falamos especificamente sobre esse assunto, vou deixar aqui no card para você assistir, as almas debaixo do altar, e essas almas, elas clamavam por vingança. A oração delas era uma oração
um clamor por vingança. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra e do testemunho que deram. E elas clamavam, dizendo: até quando, ó santo, justo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que estão sobre a terra? Esse pessoal aqui não é igreja. Essas pessoas aqui, essas almas que morreram aqui, dando testemunho, elas morreram durante o período da grande tribulação. Se fosse igreja, não clamaria por vingança, porque Jesus não ensinou a igreja a clamar por vingança. A igreja é um povo muito especial, muito peculiar, o povo do amor, o povo da graça, né? Aquele povo que ora por misericórdia, que ora até pelos inimigos, querendo o bem dos inimigos. Então, se aqui nós temos no versículo 3 a oração de todos os santos, já parou para pensar que a gente pode ter uma mescla de orações aqui? A gente tem esse pessoal que não é da igreja, do 6:9, que está ali também no meio dessa grande multidão. Eles clamaram por vingança, Deus diz que ia ouvir. A igreja, se também está ali, ela clama por misericórdia, por graça, né? Talvez a igreja que tenha feito o maior silêncio naquela meia hora de silêncio, né? Porque a igreja é misericordiosa, a igreja é bondosa, a igreja não é de guerra, a igreja é pacífica. Talvez estivesse pedindo misericórdia por aqueles que estão sobre a terra. Olha só, então, esses pedidos de oração aqui são, a gente pode entender como um pedido mesclado, né? E Deus ouve essas orações. Mas mesmo que a igreja, digamos que a igreja esteja ali, está pedindo por misericórdia, aí a gente tem a outra parte, as almas debaixo do altar, que estão pedindo juízo, vingança. Deus não vai deixar de executar o seu juízo, porque tem gente pedindo misericórdia. Ele vai executar os seus juízos, porque a humanidade está madura já para o julgamento. E o versículo de número 4 diz que as orações sobem até diante de Deus, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Isso aqui é um simbolismo, né? A gente via lá no tabernáculo o altar do incenso representando a oração. O incenso representa a oração, aquela nossa fala que sobe em cheiro suave até a presença de Deus. E aqui a gente tem o mesmo simbolismo. A fumaça do incenso sobe então desde a mão do anjo que está segurando o incensário com as orações dos santos até diante de Deus. E aí Deus responde essas orações. E o versículo de número 5 diz: e o anjo tomou o incensário então e o encheu do fogo do altar e o lançou na terra. E houve então vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Esse fogo pode representar a ira de Deus. O nosso Deus é um Deus de fogo. Vou ler algumas referências aqui para você ver que Deus é um Deus de fogo. E a ira de Deus também, representada pelo fogo aqui, é lançada sobre a terra. E ela vai misturada, né? Segundo o que eu estou interpretando aqui, vai misturada a oração de pedido de juízo com a oração de pedido de misericórdia e cai sobre a terra. E aí desencadeia então os acontecimentos das trombetas que os anjos estão tocando. Aí a gente tem vozes, relâmpagos, terremotos, trovões, tudo anunciando que alguma coisa sobrenatural, que alguma coisa extraordinária, que alguma coisa da parte de Deus. E não de um Deus amoroso mais, mas de um Deus irado está acontecendo, está começando a acontecer. O nosso Deus é um Deus de fogo e muitas das respostas de Deus vêm acompanhadas com fogo, como um sinal desse Deus, de que é a mão desse Deus que está operando. Os deuses das nações, os deuses antropomórficos, os ídolos dos povos não têm esse poder de se manifestar com fogo, como o nosso Deus tem. Primeiro livro dos Reis 18:24. Então invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E Deus aqui com letra maiúscula. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. E a gente sabe que Deus respondeu para Elias com fogo. Também no primeiro livro das Crônicas, no 21:26, então Davi edificou um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar dos holocaustos. E o versículo 5 do capítulo 8 aqui do Apocalipse tem o mesmo sentido, uma resposta de Deus com esse sinal extraordinário que é o sinal do fogo. E o anjo tomou o incensário, o encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E assim se inicia os juízos de Deus.
E a gente tem também Hebreus 12, 29, né, onde Deus é relacionado, chamado de fogo consumidor. Ezequiel 24, 17, o aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E como última figura aqui de Deus como um Deus de fogo, Isaías 66 e 15, porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como um redemoinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Então a ação de Deus de juízo sempre está relacionada com o fogo. Versículo de número 6 do Apocalipse 8, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O versículo de número 6, então, anuncia a totalidade do juízo das trombetas, porque ele deixa bem claro para nós o número 7. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. 7 aqui representando totalidade dos castigos de Deus sobre a humanidade. O silêncio de meia hora foi feito enquanto eles se preparavam para tocar as suas trombetas e desencadear os juízos de Deus. O juízo das 7 trombetas começa aqui no capítulo de número 8 e vai até o capítulo 16. Embora a gente não perceba assim um paralelo temporal entre as taças e as trombetas, mas a gente percebe que o alvo é o mesmo, os moradores da terra. Essas 7 trombetas, elas se dividem em 2 grupos de castigos. As primeiras 4, elas são semelhantes às pragas que Deus derramou lá no Egito. Lembra que eu falei que Deus age de acordo com a sua palavra, para que ele seja reconhecido como o Deus revelado no Logos aqui, na palavra. Então as primeiras 7 trombetas vão causar ruína, destruição sobre a natureza para punir os homens. A natureza se revoltando contra nós é grave, né? Vocês já viram muitas manifestações da natureza contra nós, em enchentes, chuvas, terremotos, causa muita destruição. E aqui agora sendo comandada por Deus como um juízo. Hoje em dia, quando essas coisas acontecem esporadicamente. Acontece porque a natureza está em funcionamento, mas não é Deus colocando seu dedo, sua mão para castigar a humanidade. Mas aqui, na ocasião do capítulo 8, aqui na primeira trombeta, será a mão de Deus promovendo esses juízos. As primeiras 4 trombetas, então, vão causar ruínas, destruição sobre a natureza e indiretamente vai castigar os homens, e as últimas 3 vão castigar diretamente os homens ímpios sobre a terra. No versículo 7, nós temos a primeira trombeta. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Imagina então que toda a vegetação do planeta, 1/3 dessa vegetação será destruída por essa praga. Imagina então que sem o agro a gente morre, né? Sem as plantações, sem as sementes, a gente morre. Imagina que a terça parte das plantações, do verde da terra, foi destruído. Hoje a questão ambiental é discutida severamente na terra, né? A nossa Amazônia é cobiçada pelo mundo, ela é chamada de o pulmão do mundo. Imagina 1/3 da Amazônia sendo queimada, né? Só dando um exemplo aqui, não estou dizendo que isso é o que vai acontecer, mas o versículo diz aqui claramente que a terça parte das árvores e da erva verde foi queimada. Então, eu tenho certeza, eu tenho para mim, né? A Bíblia não fala isso, é uma certeza que eu tenho para mim baseada aqui, ó, a terça parte das árvores foi queimada. Se a terça parte das árvores e a terça parte das ervas serão queimadas, com certeza a Amazônia vai passar, né, por esse castigo de Deus, já que ela é o pulmão do mundo, uma das maiores florestas do planeta, né? Então, é claro que eu só estou colocando isso aqui como uma especulação, né? A Bíblia não está afirmando que a Amazônia vai ser queimada no seu terço. Mas como lá nós temos a maior reserva de árvores do mundo, e a Bíblia diz aqui que se queima a terça parte, obviamente que acontecerá. E a gente pode ver um paralelo desse castigo aqui no Apocalipse 16 e 2, onde está dito que o primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra. No capítulo 7 a gente vê a mesma ação daquele Deus que operou os seus juízos contra o Egito. Aqui ele começa dizendo: e o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue.
A gente já viu esses elementos aqui sendo derramados lá no Egito. Imagina, saraiva é gelo, fogo, né? Contrário de gelo, misturado com sangue. Uma coisa horrível, uma coisa extraordinária se abatendo sobre os moradores da terra. A gente tem, aqui onde eu moro, já teve chuva de gelo várias vezes, mas sempre aquelas pedrinhas, né? Aquela coisa controlada que não destrói as nossas casas, às vezes não amassa nem os nossos carros, se a gente estiver na rua, né? Deus, como sempre, sendo bom e maravilhoso, né? Derramando uma chuva de gelo, mas que não cai pedras grandes o suficientes para matar ninguém. O contrário de como será aqui. A gente vai chegar num determinado capítulo aqui do Apocalipse, que a gente vai ver saraiva sendo derramada do céu, chuva de pedra, chuva de gelo sendo derramada do céu, pedras com peso de 1 talento, média de 35 quilos, coisa absurda, né? A gente tem no Êxodo 9, 22 a 24, então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e haverá saraiva em toda a terra do Egito. E também em Ezequiel 38, 22, a gente tem um paralelo. E contenderei com ele, contra Gog, por meio da peste e do sangue e da chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele e sobre as suas tropas e sobre muitos povos que estiverem com ele. Então a gente vê aqui em Ezequiel 38, 22 um paralelo exato aqui do Apocalipse 8 e 7. Então a gente viu que Gog e Faraó padeceram os castigos de Deus no mesmo parâmetro que os moradores da terra padecerão, que o versículo 7 do capítulo 8 do Apocalipse mostra para nós aqui. Sétimo selo, primeira trombeta, desencadeando esses castigos nesse período sombrio da grande tribulação. Eu sempre uso esse adjetivo sombrio para a grande tribulação, porque sombrio, no sentido figurado, sombrio é uma coisa que causa sombra, né? Mas no sentido figurado, significa repleto de tristeza, de melancolia, de dor, de sofrimento, trazendo aquela aura escura, né, que escurece não só para os nossos olhos, mas também escurece nossa alma, nosso coração. A gente pasma diante dos acontecimentos. É por isso que eu sempre repito aqui, período sombrio da grande tribulação. Esses castigos aqui, eles serão castigos reais. Isso aqui não pode ser enquadrado como interpretação figurada. Isso aqui não é figura, isso aqui é realidade. E não é realidade histórica, né? É realidade futurística, escatológica. Vai acontecer do jeito que está profetizado aqui. Nós respeitamos, eu respeito quem entende o Apocalipse na metodologia histórica, simbólica, eclética. Se você quiser ver os 5 modos de interpretação do livro do Apocalipse, veja esse card aqui que eu estou deixando para você, métodos de interpretação, mas nós aqui interpretamos na visão futurista. E para nós, essas coisas ainda vão acontecer. E eu defendo isso porque Jesus, no capítulo 1 e 19 do Apocalipse, e no 22, 6, ele não diz que isso aqui é histórico, ou simbólico, né, ou eclético. Ele diz que isso aqui é profético. Ele diz, essas coisas brevemente hão de acontecer. Então, com certeza é futuro. Então, esses castigos, eles têm posição geográfica determinada e atinge o alvo que Deus quer que atinja. E a gente tem, então, como alvos a terra, Apocalipse 8, 7 e 16, 2. A gente tem como alvo dessas pragas, desses castigos desencadeados pelas trombetas. O mar, é o capítulo 8, versículo 8, e o 16, 3. Perceba que as taças e as trombetas estão agindo em paralelo. Os castigos estão em paralelo. Os rios e as fontes das águas no 8.10 e no 16.4, a gente vai estudar na próxima aula. O sol no 8.2 e no 16.8, e a gente vê que o sol e o ar se escurecem. A gente vê isso no 9.2 e no 16.10. E a gente vê também que o grande rio Eufrates é alvo também desses flagelos de Deus. Capítulo 9, versículo 14, capítulo 16, versículo 12. Na introdução desses castigos, a gente vê que os castigos são parciais, mas na consumação a gente vai ver que se torna uma coisa universal, um derramamento da ira de Deus e dos castigos de Deus sobre toda a humanidade. Vamos ficar por aqui então na aula de hoje. Na próxima aula a gente continua no capítulo de número 8.
Hoje a gente foi dos versículos 1 até o 7, e o versículo 7 nós vimos o primeiro anjo tocando a primeira trombeta. Na próxima aula a gente vai ver versículos 8, 9, 10, 11 e 12, onde a gente vai ter o toque de mais 3 trombetas. No versículo 8 a gente vai ver o segundo anjo tocando a sua trombeta, no versículo 10 o terceiro anjo tocando a sua trombeta e no versículo 12 o quarto anjo tocando a sua trombeta. Isso aí será a nossa próxima aula. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, marque todas as notificações para você não perder nada desse estudo intenso aqui do Apocalipse. Se você quiser adquirir a apostila, então é só clicar no QR Code que está aí na tela. E se você quiser assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, é só se tornar membro do nosso canal. Para os membros a gente tem vídeos e aulas exclusivas no primeiro nível, a gente tem aulas, vídeos e cursos exclusivos no segundo nível. Tem curso de oratória, curso de personalidade, tem a série O Apocalipse. E se você quiser falar direto comigo, fazer a sua consultoria, tirar suas dúvidas de Bíblia e de teologia, é só se tornar membro do terceiro nível, que é o nível consultoria. Assim você vai ter o meu número de telefone e a gente vai poder conversar. Fique com Deus então e até a nossa próxima aula.